Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Vou fazer uma inversão de pauta. Vamos passar a apreciar primeiramente os pedidos de informação e as moções. Pedidos de informação. Pedido de informação 65, autor deputado José Milton Schaeffer, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca das obras do acesso norte no município de Imbituba, via esta que conecta a rodovia BR-101 ao porto de Imbituba, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 66, autor deputado Lunelli, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da distribuição e instalação das lousas digitais, projetores e computadores nas escolas da rede pública, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 71, autor deputado Camilo Martins, manifestando aplausos ao cabo Henke Meyer por ato de bravura, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 72, autor deputado Emerson Stein, manifestando apelo à bancada de deputados federais para o envio de esforços para a resolução da situação pontual do impasse do Porto de Itajaí, em discussão. Com a palavra ao autor deputado Emerson Stein. Essa moção vem de encontro à situação que se encontra o Porto de Itajaí, e através da bancada do Vale do Itajaí, os deputados, a gente impede também o empenho da bancada federal através dessa moção para que empreenda esforços para que a gente não continue na situação que se encontra o Porto de Itajaí, fazendo com que não só a cidade de Itajaí, mas Santa Catarina tenha perdido muito recursos com esse porto, a situação do porto. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, deputado Antídio Lunelli. Nós temos recebido diretoria da VEG muito preocupada com o que vem acontecendo, inclusive transferindo cargas hoje para o Porto de Santos. Isso vem acontecendo com diversas empresas de Jaraguá do Sul, como a TRAP também, né? E muito nos preocupa o efeito que nós teremos no estado de Santa Catarina referente a essa situação. Fica o registro. Muito obrigado. Moção 73, autor deputado Emerson Stein, manifestando apelo ao Ministério dos Transportes Aquaviários para que empreenda esforços para a resolução da situação pontual do impasse do Porto de Itajaí, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 179/2023, autor Governo do Estado. Veto parcial ao projeto de lei 287/2020, que altera a lei número 12.854 de 2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais para proibir que animais apreendidos pela autoridade competente em razão de maus tratos e de zoofilia sejam devolvidos aos seus tutores. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto. Relatoria, deputada Ana Campagnolo, em discussão. Com a palavra, deputado Márcio Machado. Presidente, esse projeto de lei refere-se aos maus tratos que os animais sofrem para que eles não sejam abatidos, indo em consonância com a DPF do Supremo Tribunal Federal, que não permite esse tipo de abatimento. E na mesma toada também, uma ação civil pública proposta em Joinville, e o governo do estado ele veta quando proíbe esse abatimento, um veto parcial. E conversando com o deputado Carlos Humberto, nós entramos em contato com a Casa Civil e nós vamos fazer um ajuste, porque o objetivo dessa emenda é sobre a farra do boi. O animal apanha e não consegue rastrear de onde ele vem. O que os farristas fazem? Eles pegam, deputado Egídio, eles cortam a orelha do animal
para não rastrear o brinco. E aí, ou ele cria o gado sem o brinco. Então não tem como rastrear, ele não vem de fora. Então tem aquela questão da sanidade de Santa Catarina. Então nós vamos fazer um ajuste. Assim eu deixo a bancada livre para votar como entender. Eu vou votar pela derrubada, porque é uma questão do meu projeto. Mas nós entendemos que precisamos ajustar com o governo. Só para deixar bem claro. Obrigado. Para discutir a matéria com a palavra, o líder de governo, deputado Carlos Humberto. Eu vou fazer orientação de voto. O deputado Márcio Machado já trouxe os argumentos dele. Essa tarde nós conversamos bastante com o governo. Existe a CCJ, em parecer da deputada Ana Campanholo, deu parecer pela manutenção do veto. Os argumentos do governo são consistentes, mas junto com o deputado Márcio Machado nós vamos tentar achar, em momento posterior, uma alternativa para que o deputado e a sua pauta seja atendida. E, no momento, a gente pede o voto sim pela manutenção do veto. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir em votação, peço à assessoria que abra o sistema para que os senhores e as senhoras deputadas possam exercer seu direito de voto. Quem vota sim, mantém o veto. Quem vota não, rejeita o veto. Encerrada a votação, colho o resultado. 22 votos sim, 1 voto não, nenhuma abstenção. Está mantido o veto. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 180/2023, autor Governo do Estado. Veto total ao projeto de lei 212/2020, que proíbe a cobrança de débitos pendentes em nome de terceiros nas unidades consumidoras quando da troca de titularidade dos contratos de prestação de serviço de água e energia elétrica no âmbito do Estado de Santa Catarina. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto. Relatoria, deputado Fabiano da Luz. Em discussão. Para discutir a matéria com a palavra, o líder de governo, deputado Carlos Humberto. Senhor presidente, em virtude do artigo 22 da Constituição Federal, da Lei 11.445 de 2007, que versa sobre a União se manifestar sobre esses assuntos e a exclusividade da União, com relação a esse caso, o governo foi obrigado a fazer esse veto e perde, na tarde de hoje, a manutenção do veto, portanto, voto sim. Obrigado. Para discutir a matéria com a palavra, o deputado Ivan Nats. Senhor presidente, senhores deputados, eu não quero aqui entrar na questão do veto ou não, mas eu quero dizer o seguinte: as concessionárias de serviço público, o que acontece? O inquilino usa o imóvel, usa a água, usa a energia e o esgoto. Quando o inquilino deixa o imóvel, a concessionária de serviço público é cobrada do proprietário. O Código de Defesa do Consumidor já estabeleceu que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço é de quem usa.
o serviço. E mais, muitas das concessionárias já aceitam o contrato de locação como responsabilidade. É o caso da Celesc. A Celesc, se você chegar lá com contrato de locação e apresentar na Celesc, e a titularidade da conta é automaticamente transferida para o inquilino. E quando o inquilino sai, o proprietário comunica que ele saiu, e se tiver débito, esse débito vai ficar na conta de quem usou o serviço. Então, o que acontece? Nós estamos simplesmente estabelecendo uma relação que já é estabelecida no Código de Defesa do Consumidor. Eu não consigo compreender por que a Procuradoria de Justiça entendeu a inconstitucionalidade da matéria, se próprios concessionários já fazem esse tipo de serviço. A Assembleia Legislativa, ela está aqui para poder melhorar a vida das pessoas, para poder impedir conflitos, inibir conflitos. E tem mais uma coisa, a locação é um importante veio de comércio. Ele favorece a oportunidade de emprego, a locação oferece um ramo do negócio imobiliário extremamente importante, a locação é fundamental para o desenvolvimento de muitas áreas. Então, nós, como parlamentares, temos que incentivar a construção de prédios para locação. Nós temos que trabalhar para que as pessoas que constroem prédio para locação tenham garantias de que o sujeito vai para dentro de um galpão, vai para dentro de um imóvel, vai para dentro de um estabelecimento, consome energia elétrica, consome água, consome esgoto, e quando vai embora deixa a conta para o proprietário pagar. E o proprietário não usou essa conta. Deixa a conta, a locação, deixa tudo para o proprietário pagar. Por que o proprietário tem que pagar a conta? Por que o proprietário tem que pagar a conta de que o inquilino deixou lá? Então, o que o projeto de lei faz? O projeto de lei pega, autoriza, ou seja, ele obriga a concessionária de serviço público, receber o contrato de locação e transferir a responsabilidade para o locador. Quando o locador sai, se tiver dívida, a dívida é do locador. E isso não é novidade. Isso já é estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, isso já está no Código Civil, isso já está em todas as leis federais. Só que as concessionárias não aceitam. As concessionárias não aceitam o contrato. Quando chegar o contrato de locação, ela não quer registrar o contrato. Por quê? Porque ela quer receber do proprietário, não quer receber de quem ficou devendo. Mas o proprietário não consumiu o serviço. E pelo Código de Defesa do Consumidor, quem consome o serviço é que tem que pagar. Por isso, o veto apresentado no seu projeto de lei, ele não tem fundamento. Essa regra já está estabelecida no Código de Defesa do Consumidor. E assim, com todo respeito, a Assembleia Legislativa vê que a matéria é boa, nós temos que derrubar o veto e deixar o Judiciário decidir isso. Deixar o Judiciário decidir isso. Eu repito, a Celesc já aceita o contrato. Quem não aceita o contrato? Quem não aceita o contrato? Quem não aceita o contrato é a concessionária de água lá de Bombinhas, a concessionária de água lá de Itapema, a concessionária de água lá da Penha. Essas empresas que fizeram negócios para assumir água no estado de Santa Catarina, elas não aceitam esse tipo de procedimento. Ou fazem resistência. Então, não há lógica nenhuma. O Código de Defesa do Consumidor já estabelece a obrigação do pagamento é de quem consome. E nós temos que fortalecer a locação. Nós temos que fortalecer a locação. Senão ninguém mais constrói para locar. Ninguém mais constrói para locar. Vamos parar de construir para locar. Porque toda a responsabilidade cai por cima do locador. Então nós temos que incentivar esse mercado. O projeto de lei vem nesse sentido. É tão somente para a empresa receber o contrato e cobrar de quem de quem consumiu o serviço. Por isso eu vou, com todo respeito ao governo, que sou da base do governo, sou defensor do governo aqui, mas essa pauta é uma pauta da Assembleia. E como é uma pauta da Assembleia, é uma pauta de interesse público, eu defendo a derrubada do veto e a discussão, se for possível, futura lá no tribunal. Obrigado. Para encaminhamento de voto, com a palavra o líder de governo, deputado Carlos Humberto. Mais uma vez, senhor presidente, escutando atentamente o deputado Ivan, mas a solidariedade do proprietário ela existe. Constituição Federal é clara, a legislação federal é clara, portanto o governo pede para que a base vote sim pela manutenção do veto. Não havendo mais quem queira discutir em votação, peço à assessoria que abra o sistema para que os senhores, a senhora deputada, possa exercer seu direito de voto.
O líder de governo encaminha voto sim e o vice-líder de governo voto não. Consulto, senhores deputados, se todos exerceram o seu direito de voto. Encerrada a votação, qual é o resultado? 12 votos sim, 10 votos não, nenhuma abstenção. Está mantido o veto. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 253/2023. Autor, Governo do Estado. Veto parcial ao projeto de lei 338/2022, de autoria do deputado Nilson Berlanda, que institui o apadrinhamento de espaço e equipamentos públicos de lazer, cultura, recreação e esportes, pertencentes exclusivamente ao Estado de Santa Catarina. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto, relator deputado Márcio Machado. Em discussão. Com a palavra, o líder de governo, deputado Carlos Humberto. O veto é parcial, trata somente dos parques naturais. Também é uma questão federal que infringe essa legislação aprovada, mas que é uma boa legislação, que vai ter 99%, que teve 99% dela promulgada. Portanto, o governo pede voto sim pela manutenção do veto. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir em votação, peço a assessoria que abra o sistema para que o senhor e a senhora deputada possam exercer seu direito de voto. Cerrada a votação, com o resultado: 24 votos sim, nenhum voto não e nenhuma abstenção. Está mantido o veto. Já computado o voto verbal da deputada Paulinha. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 337/2023, autor Governo do Estado. Veto parcial ao projeto de lei 13/2021, de autoria do deputado Ivan Nats, que obriga os cartórios de registro civil do Estado de Santa Catarina a comunicação ao Ministério Público e ao Conselho Tutelar sobre a realização de registro de nascimento realizados por mães ou pais menores de 14 anos. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto. Relator, deputado Napoleão Bernardes. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, peço à assessoria que abra o sistema para que os senhores e as senhoras deputadas possam exercer seu direito de voto. Para encaminhamento de voto, com a palavra de governo, deputado Carlos Humberto. Mais uma vez, é um voto parcial a um pequeno trecho do projeto de lei,
A gente pede a manutenção do veto, voto sim. Encerrada a votação com o resultado. Paulinha quer imprimir seu voto verbal? Voto sim. 22 votos sim, 1 voto não, 1 abstenção, 23 votos sim. 1 voto não, 1 abstenção. Está mantido o veto. Neudi Sareta votou não? Votaria sim. Retificação de voto, o deputado Neudi Sareta vota sim. Então, 24 votos sim, 1 abstenção e nenhum voto não. Está mantido o veto. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 337/2023. Autor, governador do Estado. Veto parcial ao projeto de lei 13/2021. Perdão. Esse já foi votado. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 387/2024. Autor, governador do Estado. Veto total ao projeto de lei complementar 5/2022, de autoria do deputado Ivan Nats, porque é tudo do Ivan, o cara se atrapalha aqui, que dá nova redação ao parágrafo único do artigo 3º da Lei Complementar 707 de 2017, que dispõe sobre a extinção da administração do Porto de São Francisco e estabelece outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça é pela manutenção do veto. Relatoria do deputado Napoleão Bernardes. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Peço assessoria que abra o sistema para que os senhores e as senhoras deputadas possam exercer seu direito de voto. Senhor presidente. Para encaminhamento de voto, com a palavra o líder de governo, deputado Carlos Humberto. Mais uma vez, o governo orienta pela manutenção do veto, voto sim. Obrigado. Consulto os senhores deputados, se todos exerceram seu direito de voto. Encerrada a votação com o resultado, 22 votos sim, nenhum voto não, 1 abstenção. Está mantido o veto. Votação da redação final do projeto de lei 352/2023, autor deputado Dr. Vicente Caro Preso. Declara de utilidade pública a Associação Amigos da Segurança Pública de Jaraguá do Sul e região de Jaraguá do Sul e altera o anexo único da Lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 63/2024, autoria do deputado Napoleão Bernardes. Altera a lei 18.531 de 2022 para instituir o Abril da Tulipa Vermelha, mês dedicado à conscientização da doença de Parkinson e da outras providências. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 387/2023, autor deputado Dr. Vicente Caro Preso. Declara de utilidade pública a Associação Mesotenista de Içara e altera o anexo único da lei 18.278/2021,
que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Vonei Weber, comissão de Esporte e Lazer, relator deputado Fabiano da Luz. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Encerradas as votações e a ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Pepe Colasso. Senhor presidente, senhores deputados, 6 horas foram o tempo que nós levamos ontem, saindo de Tubarão até chegar à cidade de Florianópolis, por um compromisso que nós tínhamos aqui na Assembleia, que era uma solenidade que nós tínhamos que presidir ontem. Foram 6 horas através de uma rota alternativa, que sai de Tubarão, vai até Braço Norte, passa por Rio Fortuna, Santa Rosa de Lima, e aí pega 25 quilômetros de estrada de chão em Anitápolis, chegando até Rancho Queimado, e aí sim de Rancho Queimado vindo até a nossa capital, a cidade de Florianópolis. Todos sabem o que aconteceu no último sábado, quando caiu uma barreira no Morro dos Cavalos, criando um transtorno imenso para o estado de Santa Catarina, principalmente para o nosso sul catarinense, onde nós, que moramos no sul, ficamos completamente ilhados, sem acesso à capital, sem conseguir usufruir da BR-101 para percorrer o litoral catarinense, e com isso criando um transtorno incrível para todos que moram no sul, mas principalmente para a economia do nosso sul catarinense, porque muitos, a grande maioria, usa essa via para que a gente possa exercer ela para o seu trabalho próprio. Nós estamos desde sábado com essa estrada interrompida, com a BR ali no perímetro do Morro dos Cavalos interrompido. Foi liberado somente hoje pela parte da manhã, ou seja, 3 dias de interrupção, e o desespero bateu conta para todos os moradores que precisavam usar essa via para o seu lazer, para o seu trabalho. E rotas alternativas começaram a ser encontradas para que os motoristas que precisassem de fato usar tivessem que chegar até a capital ou qualquer outra cidade aqui próxima. É inconcebível que nós estejamos em 2024 e que vários episódios como esse já aconteceram no passado, com tanto sofrimento que nós já tivemos quando da duplicação da BR-101, que iniciou há 15 anos atrás e que levou quase 10 anos para ficar pronta, com filas intensas, filas imensas que existiam no Morro dos Cavalos, que causaram um sofrimento para a economia do Estado, para a economia do sul catarinense, que precisavam passar durante o período de construção da BR-101, por essa via da BR-101 ali no Morro dos Cavalos, e que criava um transtorno inteiro naquela época. Depois disso, por inúmeras vezes, esses episódios já se repetiram, que quando há chuvas torrenciais no nosso estado, acontece a queda de barreira nessa localidade. Eu sei que vários deputados aqui já trouxeram esse assunto à tona na tribuna dessa casa, inclusive defendendo a construção de um túnel no Morro dos Cavalos, que é extremamente essencial, que é válido levantar essa bandeira e que seria uma obra muito eficiente a nível de governo federal. Mas o que nós viemos trazer hoje aqui
é também um pedido de informação que estamos fazendo ao governo do estado, para que essas rotas alternativas, que faltam pouco, para que elas tenham uma pavimentação adequada e que possam ser utilizadas nesse período que nós precisamos desse desafogo, possa ser feito pelo governo do estado. Rotas alternativas, como tiveram deputados que pegaram, que vai através da cidade de São Bonifácio, que ali precisaria da pavimentação de 50 quilômetros de via, como essa que eu peguei de Anitápolis, que somente faltam 20 a 25 quilômetros ser pavimentada, que já houve um início de abertura, de alargamento dessa estrada em Anitápolis, e que apenas o governo do estado pavimentando esses 20 quilômetros poderia ser uma rota extremamente alternativa, para que a gente não precise levar essas 6 horas que eu levei no dia de ontem e que muitos motoristas levaram. Que tudo bem, que de Tubarão até Florianópolis, o trecho normal é de 1h30, 2 horas, numa via alternativa dessa você vai levar 3 horas e meia e não levar 6 horas. Além disso, todo o perigo que nós levamos para passar por esse trecho, que era lama pura, que eu deixei até aqui à disposição um vídeo que nós gravamos, um trecho que virou lama pura, deputado Camilo, que estavam passando carretas que ficaram atolados, uma estrada extremamente perigosa, né, com risco de desabamento, precipícios que nós passamos, sem dar oportunidade de ter via de mão dupla, mas os carros passando de um lado para o outro. Vocês podem acompanhar aí no vídeo toda a dificuldade que nós passamos, quando a gente passava por carretas, por caminhões que nem deveriam estar passando por essa via, era um sufoco imenso, a apreensividade de muitas pessoas que ali estavam usando essa via, porque eram obrigados a chegar de um lado para o outro. Então, a gente alerta aqui a solicitação que a gente faz para a Secretaria de Infraestrutura hoje e para o Governo do Estado, que não precisa muito para que nós possamos criar essa rota alternativa, que com frequência já cai essas barreiras no Morro dos Cavalos, que o governo possa dar essa atenção. Na quinta-feira agora, as associações comerciais do sul catarinense vão estar reunidos em Tubarão, deputado Camilo, justamente para discutir uma moção, um apelo ao governo do estado, para que possa estar executando essa obra, principalmente em Anitápolis, que faltam apenas 20 quilômetros. Por favor, deputado. Concedo a parte, deputado. Muito obrigado. Cumprimentar o nosso presidente, o deputado Pepe Colasso, pelas suas colocações. Mas essa casa tem que dar uma resposta a Santa Catarina, tem que dar uma resposta aos catarinenses, porque é inadmissível, deputado Pepe Colasso, por mais uma oportunidade nós termos o Morro dos Cavalos com um problema de fechamento, trazendo um prejuízo incalculável para Santa Catarina e para o Brasil. 3 dias dessa rodovia parada, a fila chegava em Biguaçu e passava de Garopaba nos 2 trechos. Isso que ainda era comunicado que as pessoas não se dirigissem para aquele local. E rota alternativa, como você falou, é chegado o momento dessa casa começar a discutir. Nós temos que abrir o diálogo com o governo do estado, na pessoa do governador Jorginho, para que junto com essa casa nós possamos trazer essas alternativas. O trecho de São Martinho a São Bonifácio e o trecho ali de Braço do Norte, Rio Fortuna, Anitápolis, são rotas alternativas que nós temos que abrir essa discussão. Mas principalmente a questão do Morro dos Cavalos. Há um projeto pronto para que seja feito o túnel do Morro dos Cavalos. A concessionária, conversei ontem com o diretor, o César Sais, eles querem fazer a obra, eles só querem saber quem é que vai pagar a conta. E o ano passado o STF deliberou que todas as concessionárias, a bem do serviço público, poderão ter seus contratos alongados. Eu acho que chegou o momento desta casa, e aqui eu quero fazer um apelo ao deputado Antídio Nunelli, para junto na Comissão de Transporte, junto com a Comissão da Grande Florianópolis, nós vamos estar nos reunindo, chamando todas as pessoas que possamos elaborar um documento e fazer um apelo para a Agência Nacional de Transporte Terrestre, juntamente com a concessionária, para que façamos os túneis do Morro dos Cavalos, que é um pedido há muitos anos da cidade de Palhoça, mas de toda Santa Catarina. E ao governo do estado, Secretaria de Infraestrutura, nosso colega deputado Gerry,
para que essas duas vias, são rotas alternativas. Se não há recurso para fazer 100%, vamos fazer 10 quilômetros de um trecho de São Martinho em direção a São Bonifácio e de São Bonifácio em direção a São Martinho e também aquela rota lá de Anitápolis. Porque nós vimos o sofrimento, você mostrou, estava perigoso e nós estávamos sem ação porque não tínhamos rota alternativa. Então eu quero te parabenizar pelas tuas palavras, pelas tuas colocações junto à tribuna e conte com esse deputado, que é um assunto muito sério, um assunto de extrema relevância para Santa Catarina e nós não podemos ficar refém, mais uma vez, do Morro dos Cavalos, porque Santa Catarina, ele não pode, prejuízos incalculáveis. Hoje conversei com algumas empresas que têm toda a sua questão logística parada por causa do Morro dos Cavalos. Então, parabéns, PP, e muito obrigado ao nosso presidente. Obrigado, deputado, pela participação. E por ir ao encontro desse assunto tão relevante que a gente está trazendo hoje nessa tribuna. Eu sei que o deputado Camilo é muito defensor disso, até porque é um morador de Palhoça, e sabe o transtorno que todos os cidadãos têm quando é paralisado o Morro dos Cavalos, não só para Palhoça, mas o prejuízo econômico que o nosso estado é afetado. 2 pontos importantes aqui. Mais 1 minuto para concluir, deputado. Para encerrar, 2 pontos importantes aqui colocados pelo deputado Camilo. Não pode mais uma via como a BR-101, tá? Esse nosso corredor aqui é o corredor do Mercosul, que carrega a economia não só do estado de Santa Catarina, mas de todo o sul do Brasil, da Argentina, do Uruguai. Isso representa fortemente a economia que passa aqui pelo Morro dos Cavalos, e frequentemente acontece isso. Nós temos que ter uma atitude nessa casa de moção, de pedido, para que o governo federal e a concessionária possam estar executando essa obra tão importante que é o túnel dos Morros dos Cavalos. Mas também, deputado Camilo, é importante que a gente defenda essas rotas alternativas. Não pode só ter um corredor para passar de um lugar para outro. As rotas alternativas são importantes e hoje não é difícil o Estado fazer essas rotas, principalmente em Anitápolis, que apenas faltam 20 quilômetros de estrada de chão e não fica tão difícil para o Estado executar uma obra tão importante. Acompanhados pela professora Luciane Maria de Andrade de Souza, esta presidência comunica a presença aqui no Parlamento dos alunos, são 32 alunos do Colégio Elisa Andreoli, município de São José. Sejam todos bem-vindos a este Parlamento, à Casa dos Catarinenses. Vi que vocês estavam conhecendo mais a fundo todas as repartições, os gabinetes, a sessão da Assembleia Legislativa. Sejam sempre bem-vindos. Não havendo mais oradores inscritos em explicações pessoais, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra sessão ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.